Senhor. Amém. Quantos já estão sentindo a presença de Deus aqui, irmão? A presença de Deus é forte nesse lugar. Eu tenho que fazer minhas palavras do apóstolo Pedro, quando no Monte da Transfiguração ele viu o Mestre se transfigurar diante dele. Ele fala: Senhor, bom é estarmos aqui. Ei, querido, você não está em outro lugar a não ser na casa do teu Deus, a não ser na casa do teu Senhor. Então nesta noite, você só não pode conversar com o irmão que está do lado, mas você tem liberdade de adorar o nome do Senhor. Você tem liberdade de entregar a Ele toda a adoração, toda a gratidão que você veio agradecer nesta noite. Porque a Bíblia diz que Abraão venceu de glória em glória. Talvez a luta esteja doendo, talvez os problemas sejam grandes, as muralhas parecem não ter fim o seu tamanho, mas de uma coisa eu sei: o Senhor que derruba muralhas está aqui. O Deus que resolve problemas está aqui. Aquele que fez o povo atravessar o mar com os pés enxutos, Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus se encontra na casa. Então adore ao Senhor. Oh, é fácil cantar a baixúria. Aleluias. Estamos vivendo, irmãos, 4 dias que o povo tem vivido na festa da carne, na chamada carnaval, onde o povo se reúne para adorar, muitas das vezes a santos para eles, mas que nós conhecemos como principados e potestades que assolam o nosso país. Muitos estão perdendo a sua vida neste momento. Muitos não voltarão para casa. Muitos pais não verão mais seus filhos. Muitas famílias serão destruídas nesses 4 dias. E é tão terrível, querido, que o final dessa festa dá uma quarta-feira. E a quarta-feira de quê? De cinza. A cinza presta para quê? Para ser jogada fora, porque tudo que prestava ela queimou, o fogo queimou. Mas eu sei que neste lugar se reúne um povo que, independente com que o povo de fora viva, nós estamos vivendo para Cristo. Estamos buscando o Espírito Santo de Deus, e Ele está aqui. A sua presença é real neste lugar. Então, querido, adore o nome do Senhor. Entregue a Ele aquilo que você veio entregar. Não se preocupe com os seus problemas, não. Porque toda vez que você se entrega de coração ao Senhor, o Senhor entra com providência na minha e na sua vida. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 47. Livro do profeta Ezequiel. Peço que você me acompanhe. E diz assim: em seguida ele me levou novamente à porta da casa, e eis que as águas surgiram por debaixo da soleira da casa em direção do leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam debaixo do lado direito da casa, o lado sul do altar. Então ele me levou para fora pelo caminho do portão, em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora, até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste. E eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados, e me levou através das águas. As águas estavam pelo tornozelo. Algumas traduções dizem pelos artelhos. Novamente ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. E as águas estavam pelos joelhos. Novamente o homem me levou, mediu mais 1000 côvados e me levou através das águas, e essas estavam pelos lombos. E em seguida ele mediu mais 1000 côvados, e este era um rio
pela qual eu não conseguia passar, porque as águas eram muito profundas, águas para nadar, um rio pela qual não se podia passar. Podeis assentar, queridos. Quando o pastor Cleito me fez o convite de estarmos aqui no dia de hoje para trazer algo de Deus para a sua vida, eu confesso para vocês que quando ele falou o tema, ser cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que me veio na cabeça foi Efésios 5,18. Mas não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, que não há contenda. Porém, eu falei, não é isso que Deus quer. E logo depois veio outra passagem na minha mente, lá em Josué, quando Deus, ele dá uma palavra de ânimo para Josué, e Josué se põe de frente do povo, logo após que Moisés morre, ele toma a dianteira e fala para o povo, olha, santificai-vos hoje, para que o Senhor faça maravilhas no meio de vós amanhã. E eu falei, essa mensagem que eu vou pregar, essa mensagem que eu vou falar com o povo, é isso que Deus quer que eu fale. Irmãos, que semana tribulosa que eu passei, porque a mensagem fugiu da mente, eu não conseguia me concentrar em nada, e os problemas eles começaram a chegar, começaram a se levantar, e eu falei, Jesus, não é o que eu quero, é o que tu queres, Pai. Então fala o que tu queres. E o Senhor me deu essa passagem em Ezequiel. Ontem nós estávamos indo para a igreja, e nós também estamos em conferência de avivamento, é o Reação 2019, toda a época de carnaval nós também fazemos os cultos nos dias de carnaval, e eu fui falando com Deus, Senhor, fala comigo, Senhor, porque existem momentos que o pregador também parece que está vazio, parece que não tem nada para passar, e a gente se sente incapaz, se sente inútil, e o Senhor fala comigo, Senhor, o que tu quer falar com o teu povo? E ao voltar, queridos, Deus me deu essa passagem. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar sobre isso? Ezequiel, principalmente essa passagem, é um tema muito complexo. E para falar sobre ser cheios do Espírito, mas o interessante é que quando a gente fala de água, a água é um dos símbolos do Espírito Santo. E o livro de Ezequiel já é um livro muito interessante, porque a Bíblia diz, a história de Ezequiel nos conta que Ezequiel ele foi criado para ser sacerdote. Ezequiel não foi criado para ser profeta. A Bíblia diz, a história nos conta, que todo sacerdote, o serviço sacerdotal, ele era como uma herança hereditária, que era passado de pai para filho. E a Bíblia diz que Ezequiel era filho de Buzi, um dos sacerdotes da casa do Senhor. Então, normalmente o que estava acontecendo com Ezequiel? Ezequiel estava sendo ensinado a ser sacerdote. Ezequiel estava sendo ensinado a ter o ofício de sacerdote. Ele aprendia aquilo que o sacerdote podia fazer, aquilo que não podia fazer, como se portar no meio do povo, como falar com o povo, como oferecer os sacrifícios a Deus. Porém, no meio do seu aprendizado acontece um problema. A Bíblia diz que o Império Babilônico, ele invade Israel e leva o povo cativo. A Bíblia diz que, como era feita todas as investidas por outros povos, o povo, quando ele invadia outras terras, ele levava ali os reis, levava os principais do palácio e levava aqueles que eram mais inteligentes para poder ser usado para outros fins, pelo seu inimigo, por aqueles que estavam o levando cativo. Porém, para o povo de Babilônia, o ofício de sacerdote não tinha valor. O ofício sacerdotal, ele não tinha nenhum valor, porque o povo adorava outros deuses e não ao Senhor. O sacerdote, o ofício sacerdotal, ele só tinha valor para o povo de Deus.
Só o povo de Deus que entendia o significado e dava o valor certo para o ofício sacerdotal. O que acontece com Ezequiel nesse meio tempo? Se ele não era um dos principais do palácio, se ele não era uma das cabeças pensantes que seria usada pelos seus inimigos, ele foi levado cativo como escravo. Eu imagino que Ezequiel, quando é levado como escravo, eu imagino seus questionamentos com Deus. Senhor, eu estava me preparando para te servir na tua casa. Eu estava me preparando para oferecer holocaustos a ti. Eu estava me preparando para sentir a tua presença. Porém, agora eu estou sendo levado como escravo. Eu estou sendo levado como um Zé Ninguém. Para eles, o ofício sacerdotal não tem valor. O que será de mim, Senhor? Ei, querido, Ezequiel ele nos dá uma lição. Na realidade, o Senhor nos dá uma lição. Porque, como já foi falado aqui, Deus não trabalha do nosso jeito. Deus não trabalha nos nossos meios. Deus não trabalha da maneira que pensamos e queremos que Ele faça, não. Deus não faz, eu pensei que eu podia ter um carro novo, Deus estala o dedo e o carro está na porta. Não, Deus não faz assim. Deus tem os seus meios de trabalhar. Deus tem os seus meios de agir. Ezequiel, para todos os fins, ele seria o quê? Sacerdote. Mas na mão de Deus ele seria um grande profeta. Ei, querido, talvez você tenha se preparado para algo que ainda não aconteceu na sua vida. Ei, só deixa eu te falar uma coisa. Se ponha na brecha do Senhor. Se ponha na posição que o Senhor te quer. Porque Ele vai te usar da maneira que Ele quer. E não da maneira que você quer. Ele vai fazer da maneira que Ele quer na tua vida. E não da maneira que você pensa que vai ser. Ezequiel é levado. A Bíblia diz, a história de Ezequiel diz, lá no capítulo 1, que ele foi levado. E ele morava perto do rio. Ele habitava perto do rio. E ele fazia tijolos junto com outros escravos. E o interessante é que Deus muda o ofício de Ezequiel. Porque em nenhuma passagem da Bíblia, queridos, nós vemos Deus falar com o sacerdote para que o sacerdote fale com o povo. Não. O ofício sacerdotal era para que o sacerdote levasse a Deus aquilo que o povo queria entregar. Porém, o ofício de profeta, querido, ele trazia de Deus para o povo aquilo que Deus mandava ser feito. Ezequiel talvez, lá dentro do rio, amassando barro, tirando barro com suas mãos, imaginava, para mim acabou, para mim é o fim, para mim não resta mais nada a não ser morrer como escravo, a não ser cair e tombar como escravo. Porém, Deus tinha outros planos para a vida de Ezequiel. A Bíblia diz que no 25º ano, porque o exílio babilônico durou 70 anos, e no 25º ano, a Bíblia diz que Ezequiel estava no rio, amassando barro. De repente ele olha para o céu. Eu fico imaginando a mente daquele homem, porque ele estudou, ele sabia os rituais que ele tinha que fazer para levar a adoração a Deus, levar o sacrifício do povo para Deus. De repente ele olha para o céu e vê os céus abertos, e ele começa a ter uma visão. Ele começa a ver Deus, ele começa a ver os projetos de Deus. Deus começa a se revelar a Ezequiel de uma forma diferente, de uma forma a qual outro sacerdote nunca seria e nunca foi usado. Naquele momento Deus transforma Ezequiel de sacerdote a profeta. A Bíblia diz que, a história diz que Ezequiel foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. As maiores profecias que você já ouviu sobre o povo de Israel, a maioria delas foi relatada pelo profeta Ezequiel. Uma das visões que Ezequiel teve, que é muito conhecida no meio do nosso povo, é a visão do Vale de Ossos Secos. Eu creio que aqui todos já ouviram falar sobre o Vale de Ossos Secos. Nós conhecemos o profeta Ezequiel, o livro de Ezequiel, por causa do Vale de Ossos Secos. A Bíblia diz que certa vez ele estava trabalhando e veio o anjo do Senhor e o levou até um vale.
E naquele vale o anjo lhe pergunta: o que vês, Ezequiel? E Ezequiel olha para o anjo, olha para o vale e fala: eu não vejo nada mais do que ossos. E esses ossos são secos. Ei, ele não estava dizendo assim, ó, eu estou vendo um osso ali, mas tem um pedacinho de carne nele ainda, e dá para alguém comer aquele restinho. Não, ele estava dizendo, esses ossos são secos, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. E o interessante é que o próprio Deus vira para Ezequiel e fala: Ezequiel, podes esses ossos reviver? Pode esses ossos voltar à vida? E Ezequiel, como um bom sacerdote, como ele sabia, pelo aprendizado que ele teve como sacerdote, ele vira para o Senhor e fala: Senhor, tu sabes, Senhor. Basta o Senhor querer. Na nossa vida é assim. Às vezes queremos fazer, queremos que Deus faça, mas não queremos saber a vontade de Deus. Não queremos saber o que realmente Deus quer fazer na nossa vida. Porém, no decorrer da história, no capítulo 40, a Bíblia diz que Ezequiel, ele começa a ter uma visão do templo a qual seria construído para adoração ao Senhor. Por isso que no começo do capítulo 47, a Bíblia vai dizer, a história vai dizer, que ele, em seguida, ele me levou novamente à porta da casa, porque isso ainda era a visão que ele estava tendo da construção do templo. Do capítulo 40 ao capítulo 46, Ezequiel é levado por um anjo. A Bíblia diz que o anjo vai falando para ele: olha, essa sala vai ser com tantos metros de comprimento, tantos metros de altura, tantos metros de largura. Olha, aqui vão morar os sacerdotes, aqui vai ser o altar que vai ser sacrificado para o Senhor, aqui os sacerdotes vão ter que se lavar, ali vai ser colocada a pia, ali vai ser colocado o incenso. Tudo foi passado através da visão. Ezequiel estava entendendo muito bem. Ezequiel sabia o que o anjo que estava falando com ele queria dizer. Por quê, irmão? Porque ele foi instruído para ser sacerdote. Ele conhecia o ofício sacerdotal. Eu imagino que neste momento o coração de Ezequiel começa a se encher de alegria, porque ele fala: agora estamos falando a mesma língua, agora o Senhor está falando aquilo que eu entendo. Eu estou fazendo tijolo, mas o que eu aprendi foi isso aqui. E a Bíblia diz que quando chega no capítulo 47, querido, aquele homem, que ele estava com a linha de medir, ele leva Ezequiel para fora da casa, para fora do templo, e faz com que Ezequiel ele comece a contemplar que há um rio que sai debaixo do trono e começa a crescer, crescer, crescer e vira um rio. E a Bíblia diz que aquele homem, aquele anjo pega Ezequiel, mede 1000 côvados. 1000 côvados dá mais ou menos 500 metros, meio quilômetro. Aquele anjo mede 1000 côvados e fala com Ezequiel: olha, vamos, entre nas águas. Ei, querido, nesta noite Deus me trouxe para falar para você que existe 4 meios de você sentir a presença de Deus. Existe 4 meios de você buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Existe 4 meios de você ser cheio do Espírito Santo. E Ezequiel, essa passagem é linda, irmão, porque quando a Bíblia diz que Ezequiel ele entra nas águas e ele caminha com o anjo 1000 côvados, 500 metros, e ele olha para baixo, as águas estão batendo nos seus tornozelos. E o que isso quer dizer, irmão André? Ei, escute o que eu vou te falar. A água, quando bate no tornozelo, a Bíblia está falando sobre o crente superficial. Que é isso, irmão André? É o crente superficial. É aquele que aceita Jesus. É aquele que entrega a sua vida para Jesus. Mas as águas ainda estão no tornozelo. Qualquer problema ele sai correndo da igreja. Qualquer problema, a água não consegue lhe segurar, porque ele tem o poder ainda sobre o seu corpo de sair e fazer o que ele quer.
Porém, o anjo não deixa Ezequiel só com águas nos tornozelos. A Bíblia diz que o anjo ele vai e mede mais 1000 côvados e fala com Ezequiel: vamos, entre nas águas comigo. Ezequiel, quando ele começa a entrar nas águas, e ele caminha com o anjo mais 1000 côvados, e ele olha para baixo, ele vê que as águas estão nos seus joelhos. Ei, querido, as águas nos joelhos nos mostra aquele crente que aceitou Jesus, que ele vem para a igreja, ele dá glória a Deus, ele louva os hinos que são cantados, ele fala que está sentindo a presença de Deus, mas as águas ainda não prendem. As águas ainda não prendem, porque ele não teve intimidade ainda com as águas do Espírito. Qualquer problema, ele ainda tem o poder de sair caminhando e ir embora. Porém o anjo vira para Ezequiel e fala: olha, vem comigo, mediu umas 1000 côvados. Aí começa o problema, querido. Porque quando o anjo mede mais 1000 côvados e Ezequiel começa a caminhar junto com ele, a Bíblia diz que as águas vão subindo. As águas vão subindo, chegam nos seus lombos. Muitos dizem que chegava aqui nos seus lombos, outros dizem que chegava nos ombros. Independente, a água nos lombos, querido, representa aquele crente que aceitou Jesus, que vem para a igreja todo culto, está na escola dominical, tem cargo na igreja, mas ainda não mergulhou nas águas do Espírito, ainda não é liberto verdadeiramente, ainda não tem um compromisso verdadeiro com Deus, ainda é levado por algumas coisas do mundo, ainda pensa nas coisas do mundo, ainda pensa em voltar e fazer algo no mundo. Porém o anjo vira para Ezequiel e fala: Ezequiel, vem comigo. E o anjo mede mais 1000 côvados. Ei, querido, aqui que entra o mistério, aqui que entra o ser cheio do Espírito Santo, aqui que entra a busca com o Espírito Santo. Porque quando ele mede mais 1000 côvados, a Bíblia diz que o anjo vira e fala: Ezequiel, vem. E quando Ezequiel ele começa a caminhar, os seus pés começam a sair do chão, as águas começam a cobrir o seu corpo, as águas passam da sua cabeça, as águas passam dos seus olhos. Ei, querido, ele começa a nadar e dizer: ei, daqui para lá não dá, por minhas forças não dá. Sabe por que não dá? Porque quem guia a minha e a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Quem guia a minha e a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quando Ezequiel olha aquele rio imenso e os seus pés não conseguem tocar mais no chão, ele perde totalmente o controle. Ei, querido, deixa eu te falar algo. Se você veio aqui nesta noite buscar o Espírito Santo de Deus, se você veio aqui nesta noite dizer para Deus que Ele é o centro da sua vida, mergulhe nessas águas, mergulhe neste rio, entregue a sua vida por completo ao Senhor. Não pense nas coisas do mundo, não pense naquilo que você deixou para trás. Não! O Senhor tem algo melhor para te oferecer. O Senhor tem algo maior para te dar. O Senhor tem algo melhor para fazer na tua vida. Ezequiel, quando fica totalmente submerso naquele rio, ele diz: olha, esse rio não se pode andar, esse rio só se pode nadar, e a gente só nada quando sabe que Deus está no controle da nossa vida. A gente só mergulha quando a gente sabe fazer o que? Nadar. Se você não sabe nadar, você não pode mergulhar, e você só mergulha sem nadar se você confia em alguém que está do seu lado. Você só consegue mergulhar sem saber nadar se você confia totalmente naquele que está do seu lado. Quem é que está do seu lado nesta noite? Quem é que está te guiando a tua vida? Quem é que tem te sustentado? Quem é que nos momentos de tribulação tem falado: olha, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Ei, não temas, eu estou aqui. Ei, querido, mergulhe nos rios do Senhor.
Mergulha neste rio que corre aqui nesta noite. Ei, desde o começo deste culto, eu tenho sentido a presença do Espírito Santo. É impossível você entrar num lugar desse e não sentir que o Espírito Santo está nele. Essa passagem nos ensina a confiar totalmente no Senhor. Esse mergulho, esse submergir neste rio, me ensina e te ensina, querido, a entregar totalmente a minha e a sua vida nas mãos daquele que pode te guiar. O interessante, queridos, é que depois a Bíblia fala, no finalzinho do capítulo 47, no versículo 6 diz assim, ó: e ele disse-me, filho do homem, tu viste isto? Então ele me trouxe e me fez retornar à margem do rio. Ora, quando eu havia retornado, e eis que ribanceira do rio havia muitas árvores, de um lado e do outro. Então ele me disse, essas águas saem em direção à nação do leste, e desce para dentro do deserto, e vai para dentro do mar. Quando sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. O que isso significa, querido? Essa visão relata que essas águas, elas saíam de debaixo do trono, e elas iam em direção ao Mar Morto. Eu creio que todos aqui já ouviram falar sobre o Mar Morto. O nome já diz Mar Morto, não há vida nele, por causa da quantidade de sal que nele há. Porém, a Bíblia diz que quando essas águas se encontram com o Mar Morto, tudo que havia de morto torna a ter vida. Tudo que havia morrido torna a viver. Ei, querido, mergulhe nessas águas. Não perca a oportunidade hoje de mergulhar nas águas do Espírito. Não perca a oportunidade hoje de trazer vida para a sua vida novamente. Quantos sonhos no meio da sua caminhada pode ter morrido? Quantos projetos no meio da sua caminhada você teve que engavetar? Ei, Deus me trouxe nesta noite para te dizer: Ele vai fazer reviver sonhos, Ele vai fazer projetos se cumprirem, Ele vai fazer planos tornarem-se realidades. Mas o que eu tenho que fazer, irmão André? Mergulhe nas águas do Espírito. Sede cheio do Espírito. E como é que eu faço isso? Manda a glória para cima, querido. Dá glória ao Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Porque à medida que tu manda a glória para cima, o céu se abre, a glória começa a descer. Deus vai olhar nesta rua, vai olhar nesta igreja, nesses bancos, vai olhar você sentado aqui, glorificando o nome dele, vai falar: ei, eles estão mandando anjos. Eles estão mandando anjos com resposta. Eles estão mandando anjos com vitória. Eles estão mandando anjos para desfazer o mal. Tudo aquilo que foi planejado por Satanás contra a sua vida, Deus está decretando a falência do inferno nesta noite. Você está sendo convidado a mergulhar nos rios do Espírito. Você está sendo convidado a se encher do Espírito Santo de Deus. Eu te convido a colocar-se de pé, querido. Deus! Querido, que nesta noite você consiga mergulhar nesse rio. Que o Espírito Santo de Deus possa inundar a sua vida. Que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque ser cheio do Espírito Santo de Deus, querido, a Bíblia diz que por onde você passar, tudo aquilo que havia se perdido, Deus vai te dar de volta. Tudo aquilo que havia de morto no seu caminho, Deus vai trazer a vida. Mas o que eu tenho que fazer? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do poder de Deus. Em nome de Jesus. Exalte ao Senhor neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória. Aleluia.
que só existe um Deus, que só existe um Senhor e Salvador para a sua vida. Eu te faço convite nesta hora, eu te faço convite neste momento. Às vezes tomar a decisão é muito difícil, só que a palavra de Deus diz: se me negardes diante dos homens, eu te negarei diante do meu Pai. Ei, querido, não se preocupe se tem pessoas aqui que vão estar olhando você levantar suas mãos e entregar sua vida ao Senhor. Não, porque nós também já passamos por isso. Nós também já tivemos o momento de entregarmos a nossa vida. E quão maravilhoso seria te ver fazer parte desta família. Ei, querida, a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Que há festa no céu quando um pecador confessa que o Senhor é Senhor da sua vida. O convite está sendo feito. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe chegar o amanhã. Não pense no amanhã, porque o amanhã não existe. O momento é agora. O momento é agora. Agora é o momento de você entregar sua vida nas mãos do Senhor. Agora é o momento de você dizer e dar um basta em todos os problemas e sofrimentos que essa vida mundana tem te causado. O Espírito Santo de Deus está aqui e Ele se importa com você. Ele se importa com a sua vida. Às vezes você pode ficar pensando: o pregador está insistindo. Não, querido. É o Espírito Santo que está te dando esta oportunidade. É o Espírito Santo que está te dando este novo recomeço. Mas você também tem que querer. Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, eu te convido a levantar as suas mãos. Dá um sinal comigo. Levante as suas mãos. Eu declaro em nome de Jesus que toda corrente seja quebrada. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Oh, aleluias. Ei, querido, se você ainda está aqui e ainda não fez um compromisso com Deus, a oportunidade está aberta. A oportunidade está aberta. Não adianta eu pregar se não houver salvação de almas. Não adianta estarmos aqui se o Senhor não salvar. Ei, querido, é momento de festa. É momento de glorificar, de agradecer a Deus por esta vida. Se existe mais alguém, levante as suas mãos. Dá um sinal com a sua mão. Deus, Ele te ama. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a você. O Espírito Santo está tocando no seu coração. Não resista ao toque do Espírito. Não resista ao poder de Deus. Oh, aleluia. Este rio está neste lugar. Aleluia. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus. A oportunidade está aberta, querido. Faça um sinal com a sua mão. Aceite a Jesus como seu Salvador. Eu vou passar o microfone para o pastor Cleito, mas a oportunidade ainda continua aberta. O seu momento ainda é hoje. O Espírito Santo de Deus está de braços abertos para te receber nesta noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus.